Bom dia. Bom dia. Na semana passada entregamos uma leitura diária para vocês, uma folhinha parecida com essa, em todos os dias da semana, para você ler um texto relacionado ao que nós estudamos domingo passado. Então, se você teve tempo e fez essa leitura diária, obrigado, Luciano. E se você quiser compartilhar alguma coisa que você aprendeu, que você sentiu, como é que alguma dessas leituras você pôde relacionar com o assunto da nossa aula domingo passado, eu queria deixar uns minutinhos em aberto para a gente fazer isso. João, para mim, o que mais se destacou foi quarta-feira. Foi Salmo 102. Salmo 102? Isso. Porque, e principalmente o versículo 12, que fala assim: Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, teu nome será lembrado de geração em geração. A gente conversou sobre isso na reunião de oração, porque o Larry era para dar meditação, ele não estava aqui, e a gente conversou sobre o Salmo 102. Não era o Edivan, não sei, alguém que não pôde estar aqui, e quem veio nós conversamos sobre esse salmo já 2 quarta-feiras que nós pegamos a leitura diária na quarta e conversamos sobre ela. Então eu incentivo que a gente sempre tenha isso, que é muito bom. Muito bem. Mais alguém? Você tinha aí 7 leituras, né, que você podia fazer. Hoje eu vou entregar também, da mesma forma, outras leituras relacionadas à aula de hoje, tá? E então, se você não fez, você pode tentar fazer essa semana uma leitura por dia. E eu queria que você tentasse relacionar o que você está lendo com a aula que a gente vai ter hoje, tá? E hoje nós vamos estudar sobre a providência de Deus, a promessa de que Deus proverá. Vimos domingo passado que Deus ele não muda, né? Deus ele é imutável. E como que essa imutabilidade de Deus reflete na nossa vida, na natureza, em todas as coisas, né? E se ele não muda, as suas promessas não mudam, a sua palavra não muda. Nós vimos a palavra de Deus vai permanecer para sempre, porque Deus ele não muda. E nós somos beneficiados, somos abençoados por isso. E hoje nós vamos ver como que Deus provê também com todas as nossas necessidades. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos fazer uma leitura da história de Abraão. Gênesis capítulo 22. Do versículo 1 até o versículo 14, Gênesis 22, de 1 a 14. Depois dessas coisas, pôs Deus à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho,
rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E respondeu-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste ao teu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Uma passagem bem conhecida e uma passagem bem forte, né? Uma passagem muito impressionante quando a gente pensa nessa história e pensa até onde Abraão foi capaz de ir. E aqui a gente vê no primeiro versículo que Deus estava colocando Abraão à prova. Deus estava provando a fé de Abraão. E Deus estava querendo ver até que ponto Abraão temia mais a Deus, amava mais a Deus do que a outras coisas. Ele estava provando a Abraão: será que ele ama mais a Isaque? Ou será que ele ama mais a mim? Deus. Lembra que Isaque era o filho que Deus tinha prometido para Abraão, o filho da promessa. Abraão, quando ele não tinha mais idade, Sara não tinha mais idade, e Deus fez uma promessa que eles iam ter um filho, e daquele filho uma grande descendência. E Isaque era aquele filho, o filho que Deus prometeu e que Deus deu e que Deus cumpriu, e que agora Deus ia tirar. E Abraão sabia que era para ele sacrificar o seu filho. Ele não foi achando que Deus ia prover de antemão um cordeiro, né, para ser imolado. Deus falou: vai, leva o teu filho, oferece o teu filho. E Abraão foi. Ele não só foi, como ele pôs o filho lá em cima, levantou a faca ou o cutelo para imolar o seu filho até o último momento que Deus então providenciou um substituto. Providenciou um cordeiro para o lugar do seu filho ele ser imolado. É uma história impressionante de fé da parte de Abraão. Uma história impressionante que mostra como Abraão amava a Deus acima de qualquer coisa. E na nossa vida, muitas vezes nós amamos muito mais outras coisas, muito acima do que o próprio Deus. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos praticando a idolatria, tirando o devido lugar de Deus na nossa vida. Deus, ele deve ser adorado, amado, respeitado, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer ente querido, acima de qualquer bem material, acima de tudo. Deus tem que ter a primazia na nossa vida. E Deus vai nos provar, como ele provou aqui a Abraão, quanto realmente a gente ama a Deus.
quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, estamos provando que quanto nós amamos a Deus. Quando nós desobedecemos e nós afrouxamos e nós fazemos a nossa vontade, a gente está mostrando para Deus, não, eu quero fazer mais a minha vontade do que a sua. E nós estamos falhando ao provar o nosso amor para com Deus. Então, toda vez que você obedece a palavra de Deus, lembra que você está provando o seu amor por Deus. Isso é o que fala em 1 João. E toda vez que você desobedece a palavra de Deus, lembra que é o contrário. Você está deixando de amar a Deus, deixando de provar o seu amor para com Deus. Nós vemos aqui que o nome daquele lugar foi chamado Deus proverá, ou o Senhor proverá. Nós vamos ver então hoje quem é que provê. Nós vamos ver também o que é que Deus provê. E nós vamos ver quando Ele vai prover, quando proverá. E por fim, para quem proverá. Quem, o que, quando e para quem. Quem proverá, nós vemos que no versículo 14, o Senhor proverá. Jeová Jiré, nós cantamos aquele corinho do Kleber Lucas, uma parte daquele corinho lindo, muito bonito, que fala das características de Deus, alguns nomes de Deus, e um dos nomes ali citados é Jeová Jiré, que significa Deus vê. Não é exatamente Deus proverá, mas Deus vê. E Deus vê e providencia tudo aquilo que nós precisamos. É como se Deus visse de antemão, Ele enxergasse de antemão aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa. A confissão de Westminster, eles falam o seguinte, eles redigiram uma parte da confissão, onde diz o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Aquele corinho do Kleber Lucas, no finalzinho, diz: tudo governa. Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus criou a natureza, Ele não só criou ela e deixou a natureza haver navios, para a natureza se virar. Mas até hoje Deus está sustentando essa criação, pelo poder da sua mão. Ele sustenta, Ele mantém, Ele provê. Se o Sol, se a Terra se aproximasse um pouco mais do Sol, ou se ela se afastasse um pouco mais do Sol, a gente não conseguiria viver na Terra. Ou a gente morreria de calor, ou a gente morreria de frio. E como é que a gente pode acreditar numa explosão, numa criação do nada, e as partículas que se coincidiram, que se encontraram e tudo surgiu assim de repente, por coincidência, e todos os planetas ficaram perfeitamente alinhados, e o Sol e a distância da Terra ficou tão exata, tão perfeita, que permite que a gente viva aqui? Não dá para entender, não dá para aceitar uma coisa dessa. Nós somos forçados a obrigar a entender que existe um Deus Criador e que está no controle de todas as coisas. E Ele não só criou, mas Ele também sustenta, Ele provê, Ele mantém essa criação. Veja em Mateus 6 e 8, diz lá: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais.
Antes que você peça, antes que você solicite, Deus já sabe. Está vendo? Deus vê. Deus sabe das nossas necessidades. E Ele então nos atende, nos assiste nessas necessidades. Um outro versículo de Deuteronômio 2:7. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em todas as obras das tuas mãos, e Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Aqui Deus dizendo lá para o povo de Israel, em Deuteronômio, como que durante todo aquele período, aqueles 40 anos, Deus proveu, Deus sustentou. Quando eles estavam com fome, e eles estavam reclamando, poxa, por que a gente não ficou lá, onde tinha vinho, onde tinha uvas, onde tinha mel, onde tinha tanta comida em abundância, a gente está aqui nesse deserto para padecer, para morrer? E Deus então mandou o pão do céu todo dia, o alimento para eles. Aí eles chegaram em um determinado momento, Deus, mas a gente está aqui com sede, todo mundo andando nesse calor, e agora cadê água? A gente vai morrer aqui. E de uma pedra Ele fez sair água. Eles estavam saindo do Egito e o exército atrás, e eles pensando, poxa, mas por que Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui na mão desses egípcios massacrados por esse exército? E Deus abriu o mar vermelho. E eles andaram no meio, em terra seca. Deus livrou eles daquela situação. Deus provê não só daquilo, da nossa comida, da nossa roupa, da água, Ele provê, Ele preserva até a nossa vida. Quantas vezes, quantas circunstâncias que a gente nem imagina, nem sabe que a gente está correndo risco de vida, Deus está por trás nos protegendo, nos guardando. Deus deu saúde para eles no deserto. Quando eles estavam andando desobedientes a Deus e vieram as cobras, e começaram essas cobras a picar todo mundo, e todo mundo começou a morrer, Deus levantou uma cruz ali, e quem olhasse para aquela cruz, na hora, era sarado, era curado. Deus providenciou as sandálias para eles andarem por 40 anos. As sandálias, a sola não gastava. Deus providenciou tudo o que eles precisavam. Então, quem proverá? O Senhor proverá. Jeová Jiré. Filipenses 4:19. Se você quiser abrir, você pode acompanhar a leitura também, mas eu coloquei aqui para facilitar um pouco, a gente ganhar um pouco de tempo. Deus tem recursos infinitos para suprir todas as nossas necessidades. Diz lá em Filipenses 4:19, Paulo falando para os irmãos lá de Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E se você ler o resto do versículo, você vai ver como que Deus sustentou, Deus proveu para Paulo através daquela igreja de Filipos. Um outro versículo em Efésios 3, e capítulo 3, versículo 20, diz: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que nós imaginamos. E a Bíblia fala que Deus, ele é muito rico em muitas coisas. Ele é rico em misericórdia, em graça. Ele é rico em sabedoria. Ele é o Criador de todas as riquezas.
é abundante, ele possui tudo isso. Queria que nós lêssemos, quem pode ler, pode ser o Daniel, Romanos 11:33. Edivan, você pode ler para a gente Efésios 2 e 4. Dona Luísa pode ler para a gente Isaías 55:7. Só o que de só? Isso, o primeiro é Romanos 11:33. Qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso, obrigado. Quão grande é a riqueza de Deus. Aqui Paulo termina aquele capítulo dizendo que profundo é a riqueza de Deus. E ele comenta ali a sabedoria, né, de Deus. Um outro versículo fala, se eu não me engano é Tiago, né, que se a gente quer sabedoria, peça a Deus. Quem é a fonte de sabedoria? É Deus. Se nós queremos sabedoria, pede para Deus. Se você quer, se você está com fome e você quer comer uma maçã, vai numa árvore de maçã e pega, e pede e pega, né? Deus está dizendo, se você quer sabedoria, a fonte da sabedoria é o próprio Deus, pede para Ele. Deus, Ele é rico em sabedoria e Ele tem prazer em nos dar isso. Outro versículo é em Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E o 7 também, Edivan? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Isso. Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em graça. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer em ser misericordioso. Ele tem prazer em ser gracioso, em derramar sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. Alegra para Deus fazer isso. Tem uma coisa muito boa sobre o nosso pecado. Pode ser esquisito falar isso, né? Coisa boa do pecado, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós pecamos, Romanos fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o pecado faz com que a graça de Deus seja manifestada. E se não fosse o pecado, né, se Adão e Eva não tivessem pecado, não teria salvação, não teria Jesus Cristo, não teria necessidade de Deus se fazer homem, não teria necessidade da gente entender o que é a graça de Deus. A gente não saberia o que é isso. Então, num certo ponto, isso tudo fazia parte do plano de Deus. A gente experimentar essa misericórdia, dessa graça de Deus. E a palavra de Deus fala, bem-aventurado aqueles cujos pecados são perdoados. Feliz é essa pessoa. Por que ela é feliz? Porque ela experimentou da graça de Deus. Porque ela experimentou do perdão de Deus. E essa pessoa tem experiência agora, sabe o que é isso, né? Deus, Ele é rico em graça, em nos conceder misericórdia. Isaías 55:17, o que diz lá? 17 ou 7, João? 55:7. Julie? Você pediu para eu ler? Não, a dona Luísa, né? Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Minha versão diz que Deus é rico em perdoar. Ele é muito rico, Ele tem muito disso dentro dele. Ele tem muita misericórdia dentro dele, tem muita graça dentro dele. E Ele tem prazer, quando o homem se volta, Deus tem prazer em se compadecer. Porque Deus quer prover para a gente nessa área. De todas as áreas, é o que Deus mais quer. Prover para o homem perdão. E o homem não quer.
O homem não quer ser perdoado. O homem quer viver uma vida boa, quer ter uma vida luxuosa, ele quer ter saúde, ele quer ter um bom emprego, ele quer ter tudo que ele vê aqui nesse mundo, que ele acha que é só esse mundo. E o homem não vê que ele precisa de perdão. E como ele não vê, ele não quer, ele não pede, ele não corre atrás disso. Edvan? Eu gosto muito da definição da graça e misericórdia de Deus, né? Eu sempre costumo ressaltar. A graça de Deus é Deus dá pra gente, o ser humano, para as pessoas, aquilo que ele não merece. Como a salvação, por exemplo, providenciar o Senhor Jesus Cristo a morrer na cruz por nós, umas pessoas tão imundas, sujas, né? E a misericórdia de Deus é Deus poupar o ser humano, as pessoas, daquilo que ele merecia como castigo. Então a graça e a misericórdia de Deus tem esses dois sentidos e gostaria de compartilhar com os irmãos como é fantástico, né? Até a palavra para as crianças, né? E Deus estende a mão para dar as graças e recua a mão para nos dar misericórdia. Como é maravilhoso servir um Deus assim, né? Realmente é muito bom a gente experimentar a graça de Deus. E em primeiro momento na salvação, né? Porque se não fosse a salvação e a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, e através dessa graça e com o mecanismo da fé, nós podemos então experimentar essa graça. Mas em muitas áreas da nossa vida, outras áreas a gente experimenta também na graça, da misericórdia de Deus. Isso não Paulo fala em Romanos 6, não é porque a graça é boa e a graça é superabundante que a gente também vai viver no pecado. Não é por causa disso que a gente vai partir para a libertinagem e falar, bom, se Deus é misericordioso, se Deus é gracioso, eu vou então abusar disso. Eu vou pecar muito mais para que a graça seja muito mais ainda manifestada. Esse é um raciocínio lógico pecaminoso, né? Não podemos, Paulo diz lá em Romanos 6:1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Não podemos abusar da graça de Deus. Deus é gracioso, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas Ele também é justo. E Ele não é tonto. Ele quer ser tratado com respeito, com dignidade. E Ele quer nos abençoar. Mas Ele quer também que a gente seja um filho respeitoso e que ame a Deus. E que procure zelar por esse relacionamento com Deus. Julie? Não, é isso que eu ia falar. Muito bem. Último versículo, 1 Crônicas 29. Quem pode ler pra gente? 1 Crônicas 29 e versículo 12. Deus, Ele é a fonte de toda a riqueza natural também. Como falamos, Deus criou todas as coisas. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Isso, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, tudo é de Deus. Se Deus é o Criador, não tem ninguém acima dele, e não tem ninguém maior do que ele, não tem ninguém que é mais rico do que ele. E nós somos herdeiros, co-herdeiros desse Deus. E a gente vive reclamando, Deus, eu não tenho nada, Deus, eu sou tão infeliz, Deus, por que eu não tenho isso? Sendo que nós somos filhos desse Deus que é rico em todas as coisas. Filhos do Rei. Nós temos que lembrar do nosso relacionamento com Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E sendo filhos, nós somos irmãos de Cristo. Co-irmãos. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. De tudo que é de Deus. E se Deus é Pai da criação,
criação, o pai da criação, se Deus é quem possui, quem domina todas as coisas, você é muito, 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 muito rico. Só que a gente olha em volta e acha que a riqueza só está aqui, ou na casa que a gente mora, nas refeições que a gente come, no carro que você dirige. Sendo que a gente esquece que sua casa não é aqui. A sua terra não é essa. E nós fomos abençoados, diz Efésios capítulo 1, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é muito rico nesse sentido. Coitado de quem não é filho de Deus, ele não tem a graça, por exemplo. Ele não possui isso. Ele é muito pobre nesse aspecto. Ele não possui a misericórdia de Deus. Ele é paupérrimo, não tem a misericórdia de Deus. Ele não tem nada do que é de Deus, ele pertence a Ele. Mas para nós que somos filhos de Deus, tudo isso está ao nosso alcance. E nós temos que lembrar que Deus vai prover em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Bom, vimos que é Deus, o Senhor, quem provê. Proveu lá para Abraão e provê para a gente a cada instante, a cada momento. Agora, o que Ele vai prover? Falamos de misericórdia, falamos de graça, falamos de riquezas naturais, falamos de comida, maná, água. Ele vai prover tudo que nós precisamos. O versículo, ele vai prover, vamos ver duas coisas. Primeiro, o necessário. O problema está aí muitas vezes. A gente quer mais do que o necessário. E aí Deus não dá mais do que o necessário, e aí a gente começa a reclamar. Sendo que Deus não prometeu dar mais do que o necessário. Se Ele quiser, Ele dá. Mas diz aqui em Filipenses, capítulo 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Já lemos esse versículo. Há de suprir cada uma de vossas necessidades. Coloquei ali em negrito. As nossas necessidades. Nem mais, nem menos. Outro versículo em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer, o que me poderá fazer o homem? Um bom versículo para você decorar. Hebreus 13 e 5. De maneira alguma, né? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que contexto está falando isso? Está falando no contexto da providência de Deus. Ele fala: contentai-vos com todas as coisas. Nós vivemos num mundo onde a gente nunca está contente. A gente nunca está satisfeito. E a gente vive num sistema onde você tem que consumir, onde você tem que comprar. E é isso que te satisfaz. Você comprar as coisas é que te traz satisfação. Você consumir é o que faz o mercado, é o que faz o mundo girar. Se os americanos pararem de consumir, o mundo vai virar uma crise, vai virar uma anarquia, um problema econômico em escala mundial. Porque tudo está baseado no consumismo. Já experimentamos isso, né? E se você quiser assistir um filme interessante, Wall Street mostra isso, né? Como que nós vivemos num mundo tão frágil. Vivemos num mundo onde é uma bolha. A qualquer momento pode estourar. Por quê? As pessoas estão vivendo em volta desse conceito.
de que a gente é feliz se a gente consumir, se a gente comprar, se a gente ter as coisas. E aí a gente vive nesse sistema, a gente vive nesse ambiente e a gente acaba sendo contaminado por isso, influenciado por isso, contagiado. E a gente começa a pensar igual. A gente começa a querer ter coisas. E se a gente não tem coisas, a gente não é feliz. Se a gente não tem como dar um presente legal para o nosso filho, a gente fica infeliz. Se a gente não consegue comprar uma carne de primeira, a gente fica infeliz. E não fica contente que a gente tem uma carne de segunda, por exemplo. A gente começa a murmurar, como o povo de Israel, olhando para trás, olhando para as riquezas que eles tinham no deserto, no Egito. E a gente passa a ser pessoas insatisfeitas, que murmuram, que reclamam, porque a gente está deixando ser levado por esse mundo. Romanos fala, não vos conformeis com este século. Não se acomode com este mundo, com esse sistema. Antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda a sua mente. Para de pensar como esse mundo, começa a pensar como Deus. Começa a pensar o que Deus pensa. Começa a se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quem se alimenta dela, nunca mais terá fome. Mas Romanos qual? Você falou sobre Romanos 13. 13 ou 12, desculpa, 12, 2. Romanos 12, 2. Outro versículo em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 8, diz o seguinte: Paulo diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Nesse contexto de 1 Timóteo 6, Paulo está falando justamente sobre a riqueza, sobre os irmãos lá que eram ricos. E ele está falando contra a avareza e contra a gente deixar ser contaminado por esse sistema, por essa ganância, por ter riqueza, por ter dinheiro e por ter coisas que a gente nem precisa. Na sua casa, das coisas que você tem, o que na verdade você usa e que você precisa? Faz um teste. Você conseguiria viver muito bem sem essas coisas. Mas o mundo fala que você não consegue viver. Se você não tiver um GPS, você não chega em São Paulo. Se você não tiver uma televisão de 42 polegadas, você não sabe o que é assistir um filme em 3D. Onde a gente vai parar? Quando que a tecnologia vai conseguir saciar a nossa sede? Vai chegar uma hora que eles não vão conseguir nem mais inventar coisas. Eles estão sempre inventando, que vai chegar uma hora que vai acabar a criatividade das pessoas. o computador já está tirando. Agora é tudo tablet, né? Acabou o computador, daqui a pouco não tem mais nem laptop, vai ser só tablet. Depois do tablet vem o quê? E depois o que vem depois do tablet vem o que depois disso? Ontem à noite eu perguntei para os meninos no carro, quais são 3 coisas que vocês não viveriam sem? Adivinha o que eles responderam? Computador, música e MSN. né? Sendo que nós temos que estar contentes com o quê? Com o que a gente tem para vestir e comer. Temos que estar contentes em Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. As pessoas não conseguem estar contentes, ou não conseguem ser contentes, porque elas não estão buscando em Deus essa felicidade. Filipenses 4, 4 e 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é amável, verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas a gente vive ansioso sempre. Eu não tenho GPS e eu vou para São Paulo, eu tenho que ter, eu tenho que comprar. Eu não tenho uma televisão decente, eu tenho que comprar. Eu não tenho roupa boa o suficiente, de marca, eu tenho que comprar, porque eu tenho que me sentir bem, as pessoas têm que me ver, e a gente analisa as pessoas pelo que elas usam, pelo que elas têm, enfim, a gente vive ansioso por um monte de coisa. E aqui Paulo fala, não andeis ansiosos, antes seja conhecido diante de Deus todo com petições, ações de graça, ou seja, leva para Deus, se volta para Deus, porque é em Deus que você vai se sentir satisfeito, e você vai deixar de se sentir ansioso. Qual vai ser a consequência? O versículo 7, e a paz de Deus. A paz aqui faz contrapartida com a ansiedade. Quem está ansioso não tem paz, não dorme, é inquieto, fica sempre preocupado. Mas aqui fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente. Então você vai sentir tranquilo. Paulo tinha experimentado e passado por tantas situações de perigo, de risco de vida, de morte, às vezes talvez fome, nudez, ele fala, coisas que ele experimentou. 11:12 fala isso aí, Se ele não tivesse Deus, ele não, mesmo naquelas circunstâncias, ele sentia paz, ele sentia conforto, ele sentia tranquilidade, a sua mente, o seu coração estava tranquilo. Porque a alegria dele não vinha nas coisas de fora, nas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, não estavam nas circunstâncias, mas estavam no próprio Deus. E o homem, nós temos que parar de procurar em outros lugares a nossa felicidade, a nossa satisfação. Enquanto a gente procurar em outros lugares, a gente nunca vai se saciar, nunca vai estar satisfeito. Se você procurar a sua felicidade no seu emprego, vai cair do cavalo. Você procurar a sua felicidade num homem, num marido ou numa mulher, vai cair do cavalo. Se você procurar a sua satisfação em qualquer outra coisa, pode durar um tempo. Pode ser um mar de rosas por um tempo, mas depois a rosa murcha, ela cai as folhas e o tempo passa e você volta aquela tristeza, você quer algo novo, você quer algo diferente. Mas se você colocar em Deus, procurar em Deus essa satisfação, você vai ser completo, satisfeito, e Ele vai prover. Ele vai sustentar isso. Um outro versículo em Salmo 37 diz, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos te falar isso. Se agradar do Senhor, como vai ser o teu coração? Satisfeito. Você se agradar do Senhor. Agora, se você se agradar em outras coisas, seu coração vai ser inquieto, ansioso, insatisfeito. João, a versão é deleite-se, que significa deliciar-se. Isso. Olha o versículo, agora pula para o versículo 25, do mesmo capítulo de Salmo 37. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. O justo aqui é aquele que teme a Deus, aquele que Deus o fez justo. Nunca jamais
diz aqui o salmista, viu na sua descendência alguém, um justo, mendigar pão. Jó, um bom exemplo de uma pessoa que era feliz em Deus. Ele tinha muita riqueza, tinha muito que ficar contente. Ele era um homem muito rico, uma família muito grande, tinha muitas posses e muitos bens. Mas será que era por causa disso que era feliz? Que ele era feliz? Satanás foi para Deus e falou, ele só é assim porque ele tem tudo isso aí. Tira isso aí dele e vê que se ele não vai blasfemar, se ele não vai se voltar contra Deus, contra você. E Deus falou, tá bom, vamos provar. Deus tirou tudo. Deus quase tirou, só não deixou tirar a vida dele. Jó balançou, boa parte do livro de Jó é Jó balançando. Mas no fim, Jó não blasfemou, Jó não negou a Deus. Jó mostrou que o amor dele por Deus era muito maior do que aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía, aquela riqueza que Deus deu para ele. Então eu acho muito lindo no final de Jó que fala que a Bíblia usa essas palavras, a gente não tem sorte, que a sorte de Jó mudou quando ele estava orando, intercedendo por seus amigos. O valor da oração. Vamos passar um pouco adiante, senão a gente não termina. O que Deus proverá também? O impossível. O necessário, mas pode ser que Deus provê o impossível. Ele vai prover tudo. Só que o problema é que às vezes a nossa expectativa está em muito mais do que o necessário. Mas às vezes Deus nos surpreende. E Ele providencia muito mais do que a gente imagina ou pensa, como diz Efésios 3:20. Esse versículo de Mateus 19 está falando no contexto da salvação. Jesus fala assim que é mais fácil, muito difícil um rico entrar no céu. Porque o rico ele fica satisfeito com a riqueza e não com Deus. Não com o que Deus está dando para ele. E ele fala, é mais fácil passar um camelo, né, debaixo de uma agulha e assim por diante. Debaixo não, debaixo ele passa. Por dentro do... E aí ele fala assim no versículo 25 e 26, os discípulos falam, poxa, mas se é assim, quem pode ser salvo? Se é tão difícil assim, quem pode se salvar? E ele diz no versículo 25, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Salvação é um exemplo da providência de Deus para aquilo que era impossível para a gente. Era impossível a gente se salvar. É impossível nós, na nossa justiça, na nossa bondade, na nossa... podemos ser pessoas maravilhosas, perfeitas e boas. Mas se tiver um rio do pecado, não é bom o suficiente para Deus, porque Deus é perfeito. E é isso que os incrédulos muitas vezes argumentam, eles usam isso. Mas eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém. Eu cumpro os 10 mandamentos, como um outro homem falando com Jesus disse para ele. Eu vou para o céu, Deus vai se agradar de mim. Mas não é bom o suficiente para Deus. Outro versículo, Gênesis 21, versículos 1 e 2. Nós vimos a história de Abraão e Isaac. Poucos anos antes, Abraão recebeu uma promessa de Deus de que dali a 1 ano ele iria ter um filho com Sara. E Sara estava escutando essa conversa com Deus, e Sara ela deu risada. E Deus falou assim com Abraão, por que sua mulher está rindo? Ela está duvidando do impossível, né? Em outras palavras, e deu 1 ano, Sara ficou grávida e tiveram Isaac. O que é impossível para a gente, Deus pode fazer, Deus pode providenciar. E quando Ele vai prover? Naquele versículo nós lemos, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera,
E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falava. Deus falou, daqui a 1 ano, vou visitar você de novo e você vai gerar um filho. Foi dali a 1 ano. Deus vai fazer as coisas no tempo dele. Veja a vida de Jesus, vários instantes, várias circunstâncias. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. Em vários momentos Jesus falou assim, meu tempo ainda não chegou. Eles iam prender ele, eles iam matar ele, não era a hora ainda. Tinha a hora certa para Jesus morrer, tinha o momento certo. Olha o versículo 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não tinha chegado a hora. Versículo 20 do capítulo 8, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, ninguém o compreendeu, porque ainda não era chegada a hora. No último versículo, agora sim, chegou a hora. João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso foram instantes antes da sua prisão, da sua morte. Agora era a hora. Eclesiastes fala que há tempo certo para tudo, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para morrer, tempo para nascer. Deus tem o tempo certo. E Deus vai providenciar a sua vida no tempo perfeito, exato e certo. O problema é que a gente quer aqui e agora. A gente é muito imediatista. E às vezes Deus usa o próprio tempo para nos provar. Por que Deus deixou Abraão levantar o braço com a cutela na mão e aí ele falar, peraí Abraão, peraí. Ele não podia ter feito isso um pouco antes? Esperou até o último momento. E Deus trabalha na nossa vida através do tempo. Ele quer ver se a gente confia mesmo nele. Ele quer ver se a gente confia na providência dele. Confiar, esperar no Senhor. Quantos versículos falam? Espere no Senhor. Porque ele está falando nesse tempo que está passando. Esperar é confiar. Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, falando da salvação em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo significa no tempo certo, perfeito, exato. Então, quando Deus vai prover? Na hora feita. Não olha para o seu relógio. Olha para o relógio de Deus. Deus não tem relógio, né? Porque ele não está limitado ao tempo. Mas ele vai fazer, ele vai prover na hora dele. E para quem ele vai prover? Para você e para mim, obviamente. Mateus 6, não podemos deixar de ler essa referência. Fala muito sobre a providência de Deus. Por isso vos digo, lá no Sermão do Monte, Jesus estava dizendo, e no final ele dá esse ensinamento. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que estes? No mesmo capítulo, Jesus fala assim, quem é o pai que, pedindo pão, o pai dá pedra? Né? E se nós, pais terrenos, se o Daniel pede, dá para o Mateuzinho comida quando ele está com fome, muito mais nosso Pai do céu. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pede alguma coisa, ele vai dar.
conforme aquilo que a gente precisa e necessita. 1 Coríntios 10 e 13, um outro versículo que mostra como Deus providencia também livramento na tentação. Não vos sobreveio tentação que fosse maior do que você pudesse suportar, diz esse versículo. Antes, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o podeis suportar. E mais um versículo para a gente terminar. Mateus 7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, abrir-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. É o que eu estava citando, né? Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas que lhe pedirem. Então, deixo para vocês, a Kelly vai entregar, por favor, Kelly, alguns textos para vocês lerem essa semana. João, Sim. tenho só uma reclamação para fazer sobre os textos. Aquele papel verde era melhor para a gente, porque a gente podia escrever atrás, como eu fiz, e era maior para a gente poder pôr na Bíblia. Ah, tá. Esse aqui todo mundo perdeu. O meu, eu tive que folhear a Bíblia inteirinha para achar ele. Eu fiz menorzinho para economizar papel e tinta. Mas anota, faz a leitura e anota no